e ao trabalho de uma igreja. O crente não pode ficar de braços cruzados. Os crentes são os instrumentos, nas mãos de Deus, para ajudar o povo. Aqui nós temos algo que eu estou contando a respeito da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é aquela que reúne desde o bebê até o ancião. Se alguém tiver 200 anos, deve pertencer à escola bíblica dominical. Então nós encaramos a coisa com esse texto. O outro segredo que está aqui no desenvolvimento do trabalho, quando você toma a responsabilidade e faz aquilo que está lá em Atos 42. No texto, todos os dias no texto, na sala, e a tenda. Eu não entendo um trabalho que fique dentro de 4 paredes. Encontrei trabalhos assim. Me lembro sempre de uma congregação da igreja da cidade, uma cidade chamada Fora do Rato. A família, o crente, é uma família muito distinta. Mas fazer aquela viagem de 3 horas de longo de burro, os filhos, não era uma família muito grande, mas era deixar o povo de pé. O povo que se conservava, firme na fé, e não tem nenhuma decepção quanto à vida cristã daquela gente. Entretanto, era um evangelho dentro de 4 paredes. O evangelho dentro de 4 paredes não tem. Não há maneira de uma igreja que quer crescer, ela tem de expandir, fazendo o que levanta a mensagem de Deus. Então o povo de Deus precisa trabalhar. Não trabalhar como caçado como eu sou um caçado, mas eu te vejo, às vezes eu acho um desafio. Gente nova, se for morto, me acompanha, sempre japonês, sempre dele do outro. E nós hoje temos um caminho de dar. Eu, certo dia, conversando com o Noé, daí ele mostrou isso aqui, estava bem construindo. E disse do seu plano. Jamais eu estava pensando, você tem direito de iniciar trabalho aqui. Ele disse, seu plano, eu contei, defini, e ele da luta de seu trabalho. Depois ele mostrou para todo Noel. Eu e o pastor Noel, fosse um galpão, né? Mas eu fiquei olhando, porque eu já tinha vindo aqui, já sabia que não era um galpão, era uma parte. E eu disse, certo caminho de Deus, que mesmo de cada velho ano de trabalho, veja lá. E um casal, o esposo foi para ajudar comigo a igreja, a sua era da filha, e mudou lá para o baixo Aurora. Eu me olhei mudando. Depois um outro casal, que a mulher aí era por mim, e aquele casal mudou para lá. Certa dia, eu resolvi ir para casa, andar, descobri o segundo casal. Descobri que não fiz uma mineração. Tem algum ponto de trabalho aqui? Não tem. Tem algum não tem ponto de trabalho? Não tem. Aqui, passou a gente uma família, contando. Mais 5 famílias tem. Eu disse, meus irmãos, aqui quem andar mais de perto. E isso mais de perto foi convocar uma reunião ali, daí a 8 dias. Daí 8 dias eu estava lá, não tinha uma aparelhagem potente aqui para ajudar, não. Era na base da luta, né? Agora essa aqui não é, sabe? E é um prazer, meus irmãos, a gente está na coração feliz, alegre, porque esse é o prazer olhar nessa região nossa aqui, a gente é bastante conhecido na região, e convidar as pessoas para estudar a Bíblia, aprender junto. Então, esse é o nosso desejo de convidar as pessoas para ler aqui, deve ser a quinta-feira na noite, também de domingo, na tarde. Então, domingo na tarde, para nós fazer a realização, tanto de artigos, tanto de trabalho,
vai tentar direcionar para a salvação da alma. Eu acho que o objetivo da igreja de Cristo é essa, né? Edificar e evangelizar. E eu não proponho que Deus realmente abençoe esse lugar e que em breve eu também posso comprar um terreno, quem sabe um terreno feio está aqui do lado, tá? Um terreno aí cheio de lixo, quem tem medo de pegar fogo qualquer dia. Mas que possamos tentar comprar um terreno desse, organizar um novo trabalho, né? A propriedade está voltando para o pastor Joelson, né? Falava do pai dele, formado pelo pastor Neto, que foi o do pastor Joelson. Uma conversa sobre igreja, uma igreja perto da outra. Então, mas existe uma igreja aqui, até uma igreja pertinho, vai organizar corrente pertinho da outra. Então, sou que o pastor, né? Pastor falou, nós vemos um botequim em cada esquina vendendo cachaça. Que bom se fosse só uma igreja pregando evangelho. Então, meus irmãos, isso aí é o nosso objetivo também. O pastor Joel faz muito vazio e eu vou falar então, pelo menos não importa daquele igreja em seguida, a seleção de igreja ou de uma outra nova agência do reino de Deus. No dicionário que a gente dizia, não era aqui o lugar. A gente sentia, fazia todo o trabalho ali, com todo o amor, com todo o carinho, a gente sentia que não era aqui. O lugar era aqui, Deus nos recebeu. E Deus abriu as portas para nós e vai crescer. Também o irmão foi crescido porque ele exatamente. É nada para a igreja, então era ali, empolgado, construído, e a função a gente tem pregado lá, inclusive, ainda trabalho. Então, eu plantei, a forma regou e Deus vai receber. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, toda descanso, salvação real, quando sou provado e já vou desfalecer do meu Cristo amado, quem me socorrer, perto, muito perto, eu chegar-me por aqui, perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou, em ti, ó Cristo, socorrer-me vou, pois em ti eu posso resistir à tentação. Sim, é Deus, Senhor, forças, paz, perdão, perto, muito perto, eu chegar-me por aqui, perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Porque hoje é dia de alegria, eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Já fizemos uma propaganda hoje à tarde na cidade, aqui nesse bairro todinho, desde o Padre um pouquinho até aqui, da travessão da Estrada de Ferro aqui e tudo. E eu vou convidar esse irmão a ficar de pé, e nós vamos cantar a primeira pessoal nesse momento, bem convite, como se tivesse 500 pessoas aqui dentro.
Muitas vezes nós olhamos o começo e achamos que será que vale a pena, né? Será que aquele lugar de uma igreja, como o pastor Ben estava contando, né? Dizem que quando aquele físico Faraday estava fazendo experiência com a eletricidade, e pessoas chegavam e diziam, para que serve isso? Né? Isso aí não vai servir para nada. E ele estava pesquisando a eletricidade. Naquele tempo não tinha eletricidade. Aí ele foi, que tinha nascido uma criança na família dele, não sei se era neto, se era sobrinho, se era filho. Aí ele foi lá dentro, pegou a criança e mostrou para o pessoal, está vendo essa criança? Para que serve essa criança? Vai dar o quê? Nós não sabemos. Da mesma forma que você olha uma criança e não sabe o que vai ser no futuro, eu estou pesquisando a eletricidade sem saber realmente, mas a minha esperança é que vai ser uma coisa muito útil. E hoje a gente, se importar se a eletricidade é evidente, como é que a gente vive, não é? Então é a força, a presença, a importância, a utilização da eletricidade na nossa vida. E nós estamos aqui hoje, começando esse trabalho. Existe um campo aberto à nossa frente, mas aqui, por 15 de novembro, até Santa Cruz, até onde eu sei, não existe nenhuma igreja, nenhum trabalho firme estabelecido, é um campo missionário, e se essa for realmente a vontade de Deus, possivelmente a gente pode ter uma igreja nova daqui a algum tempo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequeninas. Então, um começo pequeno hoje, só Deus sabe o que Ele quer fazer com as nossas vidas. A gente tem o desafio, né, a obrigação, digamos assim, a responsabilidade de fazer aquilo que Deus coloca dentro de nós. Vem as nossas mãos, né? A palavra de Deus nos diz, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Eu gostaria de ler um ou dois versículos da palavra de Deus para a nossa meditação desta noite. Eu não precisava nem abrir a Bíblia, porque eu sei de cor e tenho certeza que você também sabe, mas vamos ler na carta de Paulo aos Romanos. O primeiro texto é o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 23. Romanos 3, 23. Como é que diz lá? Sem precisar quase que olhar, né? Porque todos destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, mais à frente, um pouquinho só, no capítulo 6, nós lemos também o versículo 23. Esse também é conhecido. Esse diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom da graça de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos esse lugar que o Senhor providenciou, o desprendimento do irmão Noé e da sua família, a visão que fizeram. Te agradecemos a vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, e te agradecemos este momento, esta oportunidade. E te pedimos que agora, especialmente quando a tua palavra está aberta, o Senhor possa, através dela, falar no nosso coração. E que haja, ó Deus, uma aplicação à necessidade de cada um de nós nesta noite. Nós pedimos, não porque sejamos merecedores de qualquer coisa, mas nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou me deter mais especificamente nesse último versículo que nós lemos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário. Alguém me ajuda? Vou ver se a gente pode manter esse clima de conversa. O que é um salário? A recompensa por algum trabalho. Um trabalho executado. Né? Normalmente, o cidadão trabalha na sua profissão, na função que ele tem dentro de uma empresa, dentro de um sistema qualquer, e depois de um certo período, né, combinado, uma semana, 15 dias ou um mês, ele então recebe a recompensa por aquilo que ele desempenhou. E
E às vezes eles recebiam em sal, às vezes recebiam em comida, e eles ficavam decepcionados. Então, quando Paulo usa a palavra salário aqui, ele está embutindo na ideia a questão da decepção. Porque o soldado botava o pescoço dele lá em cima da guerra, botava a vida dele lá em risco para receber joias, receber ouro, receber prata e às vezes recebia um saco de sal, que era valioso, mas não tinha assim aquele valor de joias preciosas. Então é a ideia de engano, a ideia de decepção. E é muito apropriado o que Paulo diz, porque ele diz que o salário, ou seja, a recompensa decepcionante do salário, do pecado, é a morte. Mas a gente, parece que na experiência das pessoas, não existe essa convicção de que o pecado paga um salário decepcionante. Está me acompanhando o raciocínio, Paulo? O salário, o pagamento decepcionante do pecado é a morte. As pessoas geralmente vão atrás do pecado querendo uma recompensa muito gostosa. Não é? Eles se entregam a uma vida de pecado, uma vida de vício, uma vida de luxúria, uma vida de sensualidade. Eles se entregam interessados numa recompensa valiosa. Você vai perguntar a um jovem aí por que ele fuma, ele já fuma é bacana. Você vai perguntar por que ele bebe, ele diz, não, ele é legal, na sociedade todo mundo bebe. Você olha a propaganda aí na televisão de bebida, né, sempre associada com carrões, com carros, com avião, sempre uma coisa assim, muito impressionante, né, uma coisa muito atraente, querendo dizer, mostrar que aquilo tudo é uma coisa muito boa, uma coisa muito importante. Mas você mesmo conhece casos de pessoas que se entregaram a uma vida de pecado e hoje estão aí com AIDS, hoje estão aí nas cadeias, hoje estão aí rolando pelas ruas. Eu me lembro, eu estudei como garoto lá no Colégio Batista, eu me lembro de alguns colegas que eu tinha inveja deles. Tinha inveja porque eles tinham aula de que queriam. Eles viviam como queriam, os pais não tinham o menor controle sobre eles. Eles realmente viviam uma vida desregrada e às vezes eu reclamava porque meu pai não deixava fazer certas coisas. E hoje eu vejo alguns deles aí literalmente rolando pela rua. Porque numa vida de pecado, jogaram tudo fora, não estudaram, não foram para frente na vida, estão colhendo o que eles plantaram, estão recebendo o pagamento do pecado, esse salário falso do pecado promete pagar e não paga e decepciona. Eu creio que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que todo pecado traz sofrimento. Todo pecado traz sofrimento. Às vezes alguém pergunta assim, poxa, mas fulano está sofrendo, será que ele foi pecado? E nem sempre o sofrimento é resultado do pecado. Às vezes a pessoa sofre porque até Deus está permitindo, porque ele precisa de aprender alguma coisa e só com o sofrimento ele vai aprender. Às vezes ele sofre porque alguém na família dele fez uma coisa errada, totalmente independente da vontade dele, não foi ele que errou. Então nem todo sofrimento é resultado do pecado. Agora, todo pecado traz sofrimento. Aí a gente entra em outra discussão, né? Afinal de contas, o que é pecado? O que é pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. Essa é uma concepção, um conceito do pecado. Errar o alvo. Aliás, Paulo usa uma palavra, e se não me engano é a palavra que ele usa aqui, que era usada no esporte de arco e flecha. Até que hoje tem esporte de futebol, né? Quem não gosta de futebol, eu gosto de jogar, né? Ou Flamengo, sei lá, Fluminense, cada um gosta de uma coisa, né? Mas quem é que não gosta de ver um bom jogo de futebol, né? Quem é que não gosta de ver a seleção do vôlei do Brasil disputando uma partida, né? O esporte é uma coisa bonita quando bem praticado, de maneira honesta, limpa, né? E um dos esportes que ainda persiste até hoje é o arco e flecha. Não é muito popular, né? Mas nos tempos de Paulo, o arco e flecha era um esporte muito popular. E o indivíduo colocava o alvo lá, disparava a flecha tinha que bater
descreveu o que é pecado, é errar o alvo. Deus tem um alvo para a vida de Noé. Deus tem um alvo para a minha vida. Deus tem um alvo para Dail. Deus tem um alvo para Joel, para Fernando. Deus tem um alvo para cada um de nós. E quando nós não alcançamos esse alvo, quando nós não atingimos aquilo que Deus espera da gente, é pecado. E é bom a gente falar nisso, porque tem muita gente que acha que pecado é só matar, roubar, né? Vai lá na cadeia, está cheio de pecador, mas aqui fora estamos bons. Né? A ideia não é essa. Nós temos muita dificuldade para reconhecer que somos pecadores. Né? Se um rei uma vez foi numa cadeia e estava lá entrevistando os presos e perguntou a um: o que você fez? Por que você está aqui? Foi um erro da justiça, né? De perseguição, de perseguir, e acabaram botando aqui dentro da cadeia. Perguntou ao outro: porque uma circunstância, não entenderam bem o que eu fiz e tal, mas eu nunca fiz nada. Aí foi entrevistando um por um, ninguém tinha feito nada. Todo mundo bonzinho, estava preso ali porque foi perseguido, foi engano. Aí finalmente, diz que ele chegou numa cela lá e perguntou: você, por que você está aqui? Ele disse: eu sou muito mal, eu cometi um crime, eu sou um camarada muito ruim mesmo, eu não presto, não mereço estar aqui. Aí disse que o rei olhou para ele e falou assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Você é muito mal no meio dessa gente boa toda aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos tirar você daqui, você não corromper esse pessoal, porque só tem gente boa aqui, você é um monte de pecador, um corrompe, e botou ele para fora, deu liberdade para ele. É interessante, né? A gente luta para dizer que não é pecador. Não é pecador. Não sou pecador. Não, eu não. E diante de Deus tem que ser exatamente o contrário. A gente tem que admitir que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes o pecado não é só errar o alvo, não. Às vezes o pecado é rebeldia também. É rebeldia também. Não é quando você vai meter o garruchão no boi, né? Às vezes o boi mete o coice no garruchão, né? Às vezes Deus está espetando a gente para a gente andar mais um pouquinho, para a gente se rebela contra Deus. Uma figura do pecado também que a gente encontra no Novo Testamento é a figura da rebelião. É a ideia de um animal acuado num canto de parede, assim, você querendo se chegar perto dele, ele irado, e de repente ele salta e pula em cima da gente, e se não tomar cuidado, estraga com a saúde da gente, não é? Essa é a ideia do homem diante de Deus, que não reconhece o poder de Deus, a soberania e a vontade de Deus, e se rebela contra Deus. Então existem muitas formas de pecar. O pecado pode se manifestar na nossa vida de muitas maneiras, quer seja não atingindo o alvo, quer seja nos rebelando contra Deus, e às vezes até por não fazer o bem, não é? A palavra de Deus diz que nós cometemos pecado quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos. Então, gente, o resultado de qualquer pecado, seja ele de que natureza for, é a morte, é o prejuízo, é o sofrimento, é o afastamento de Deus. É aquela situação futura, depois da vida, que a Bíblia chama de inferno. Inferno. Tem muita gente: não, o inferno existe, o inferno é aqui. Realmente o inferno para muita gente já é aqui. Começa aqui e continua depois. Não é? Como também o céu. Muitas pessoas aqui já vivem no céu, porque vivem na presença de Deus, em comunhão com Deus, vivem procurando agradar a Deus e vivem realmente o céu, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida abundante a gente já começa a viver aqui. O céu também pode começar aqui, como o inferno também pode começar para muita gente, aliás já começou para muita gente aqui nessa vida. Mas interessante que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E a morte, no seu grau mais extremo, é a separação de Deus. É a separação da vida. A morte é a falta de vida, é a separação da vida. A vida está em Deus e a morte espiritual é o afastamento de Deus. Eu acho até que a morte física, como nós a experimentamos, como nós a sofremos, a morte é também um resultado do
É interessante, uma vez eu li que existe numa mata, em um tipo de céu, existe uma planta venenosa e que o fruto dela é muito venenoso mesmo. Mas sempre perto dessa planta existe uma raiz que serve de remédio para esse veneno. Ou seja, o indivíduo, se comer essa planta, ele passa mal, ele morre, mas se ele souber e rápido comer ali essa raiz que existe perto dessa planta, aquilo serve de antídoto e ele se salva. E alguém disse, a Bíblia é assim também. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que diz logo em seguida? Sendo resgatados pelo sangue de Cristo, uma coisa assim. Aqui diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu diria que sempre que a Bíblia fala e chama o homem de pecador, é para mostrar para ele que existe salvação. Deus não se compraz, ele não se alegra em chamar o homem de pecador e ficar por isso mesmo. O desejo de Deus e a providência de Deus é para que toda vez que o pecado do homem é colocado em destaque, o homem possa ver que existe salvação. O salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado dos nossos atos pecaminosos, aquilo que nós merecemos por causa da nossa vida pecaminosa, é a morte. Agora, o dom gratuito, veja a diferença. O salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, mas não diz que o resultado de uma vida santa é vida eterna. Diz ao contrário, que a vida eterna é um presente de Deus. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, uma coisa é resultado e a outra é presente. A condenação eterna, o inferno, é resultado das nossas ações. Mas a salvação não é resultado das nossas ações. A salvação é um presente de Deus. Você já pensou você passar uma corda debaixo dos pés e puxar você para cima para você voar? Não dá certo, não. Vamos supor que você quisesse levantar no ar, passar uma corda embaixo do pé e levantasse assim, você subisse. É a mesma coisa que alguém querer chegar no céu com seu esforço próprio. É como se a gente quisesse pegar uma escada, botar uma escada e chegar na presença de Deus. Não tem como. Deus deixou os céus, ele veio a este mundo, ele viu a nossa situação de pecado, ele deu a sua vida na pessoa de Jesus Cristo, ele morreu, Jesus morreu ali na cruz para nos salvar. É como alguém disse que um mendigo está morrendo de fome, está esfarrapado, está precisando de tudo. E alguém chega, lhe dá um prato de comida, lhe dá uma roupa, lhe dá um dinheiro. Como é que o mendigo vai pagar isso de volta? Ele não tem. Não, se ele tivesse, ele não ia precisar. Então é a mesma situação do homem pecador. Nós recebemos a salvação de Jesus e não temos como que pagar, e nem precisamos pagar, não precisamos produzir a nossa salvação, porque a salvação é dom de Deus, a salvação é presente. Glória a Jesus. Eu estava lendo a história de um homem que emprestou dinheiro a um rei. E esse rei embolou a vida dele de uma tal maneira que ele não tinha dinheiro para pagar. Ele tinha o dia lá, o prazo, ele tinha dado lá um documento a esse comerciante e chegou o dia de pagar e não tinha, simplesmente não tinha o dinheiro. Então esse homem, o credor, né, o homem que havia emprestado o dinheiro, convocou uma festa, deu um banquete enorme, convidou esse homem, no dia que ele tinha que pagar a dívida, convidou para esse grande jantar. E estava todo mundo reunido lá ao redor da mesa, e esse homem foi e tirou do bolso a duplicata lá, o compromisso, né, a promissória, o documento lá que o homem tinha assinado. E o homem ficou miudinho lá no lugar dele e falou, misericórdia, agora você envergonhado. E aquele homem simplesmente pegou o documento, que era a prova da dívida, né, e estava uma
Naquela hora, o homem entendeu que ele não tinha mais nada de pagar, porque o documento estava sendo destruído. E Billy Graham conta essa história. Ele diz que Deus fez a mesma coisa, convocou uma grande festa, chamou todo mundo, e no dia dessa festa, ele pegou o documento da nossa dívida e destruiu ali na cruz do Calvário. É o que Paulo diz, né, que Deus cravou ali na cruz de Jesus a cédula do nosso pecado. Eu não poderia nunca restituir a Deus os prejuízos, os erros que eu cometi. Eu não poderia nunca me justificar diante de Deus pelas bobagens que eu falei ao longo da minha vida, pelas tolices que eu fiz, pelas coisas erradas que eu fiz. Não tem como. Mas eu dou graças a Deus porque Ele providenciou uma salvação para mim de graça, totalmente de graça, em Jesus Cristo. Amém. E se você está aqui hoje à noite e ainda não é salvo, eu queria que você saísse daqui sabendo de uma coisa: você nunca vai ser salvo pelos seus méritos, pelo seu esforço. Você só vai poder ser salvo se você confiar em Jesus e entender que Jesus morreu por você. É um dom, é um presente de graça que Ele produziu lá na cruz do Calvário. E pela fé nós conseguimos a salvação em Jesus Cristo. Pelas obras ninguém jamais será salvo. A salvação é dom de Deus. Pela fé nós nos apropriamos dessa bênção que Deus nos dá de graça. Se você está aqui hoje entre nós sem salvação, achando que precisa dar um jeito na sua vida para se livrar dos seus pecados, tem jeito, mas é por meio de Jesus. Confie em Jesus, entregue a sua vida a Ele e Ele vai perdoar os seus pecados e vai abrir para você o caminho para os céus. O salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de abrir a tua palavra e falar das tuas coisas. Te agradeço, a Deus, a oportunidade de pregar aqui nesta noite e falar de Jesus, o Salvador. Que nós possamos, ó Deus, mediante a tua palavra, o que diz, nós possamos cada dia nos fortalecer mais na fé em Jesus. E se alguém aqui, ó Deus, sem Cristo ainda, eu te peço que neste momento, ó Deus, orando comigo, essa pessoa possa dizer ao Senhor: sim, Deus, eu tenho pecado, mas eu quero te pedir perdão. Eu reconheço que pelos meus méritos eu jamais serei salvo, mas eu quero confiar em Jesus e entregar minha vida totalmente nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, a Ti oramos, agradecendo e te confessando mais uma vez que nós confiamos em Jesus. Em nome dele, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Oh, meu amor. Aí a terceira igreja orou muito por ele, ele enfrentou a luta, muitos anos da esposa doente, até que
eles não estão sabendo. Eu fui à casa dela. Essa palavra, mas não naquele sentido que ele falou anteriormente, mostrando o desejo de ver evangelizado esse bairro, né? Nossa preocupação é que as pessoas venham a conhecer a e anunciar, não o nosso médico, mas a palavra de Deus tem o poder de transformar a pessoa em uma vida. Nada mais bonito do que ver pessoas transformadas. Aí na igreja Parque Universitário, há um tempo, havia um senhor que vivia muito e não tinha nada certo de casa. Tudo descontrolado, né? O Toninho, né? Ninguém tem Toninho. Uma pessoa coitada que dava pena de ver. Hoje, meus irmãos, né? Depois de alguns anos, a pessoa se converteu, anda todo direitinho, camiseta dentro da calça, todo bonito, né? A família organizada, os filhos, né? Então isso dá prazer da pessoa ver uma situação dessa. Então, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então, o nosso desejo é esse, de evangelizar, de convidar pessoas, de trazer para ensinar a palavra de Deus. E a partir daí, né, só Deus sabe que maravilhas podem acontecer na vida de cada um. Então, a nossa alegria é essa, o nosso desejo é esse. Contamos com a cooperação. Falamos lá com o pastor Marcos, de um grupo de apoio que nós precisamos sempre aqui, para fazer até uma visita de casa em casa, convidando e sabendo que querem fazer um estudo bíblico, e anotando o endereço, anotando a religião, anotando quantas pessoas eles têm na família, se há interesse ou não de vir fazer esse estudo. Então, isso é importante que as pessoas desejarem e gostando, eles vão ficando, vão trazendo outros e o trabalho de Deus vai crescendo. Nós colocamos à disposição esse local, nossa vida também à disposição, e o que puder fazer. Deus, e orar a Deus. Bendito e glorioso Pai que estás no céu, graças te rendemos porque as tuas misericórdias têm se patenteado na vida do teu povo em várias ocasiões. E é assim, nosso Deus, que nós somos preservados na vida presente, certo de estarmos caminhando na direção dos céus. Damos-te graças, nosso Deus, pela existência deste trabalho. E agora, de modo todo especial, nós damos graças pela hora difícil que a irmã Isaura passou, pela hora de apreensões com a cirurgia que aconteceu. Damos-te graças pelo seu restabelecimento. E pedimos que ela, dentro de breve, esteja completamente restabelecida, a vida seja prolongada para a tua honra e tua glória e para a alegria de todos os seus familiares. Nós damos graças, nosso Deus e Pai, pela presença dos irmãos e dos amigos que aqui estão para este culto de gratidão. Nosso Deus, abençoe a todos indistintamente, abençoe o irmão Noé no seu ideal de expandir o seu trabalho, visando sempre honra e glória ao nome de Jesus Cristo. Pedimos que nosso Deus, que todos aqui estejam dentro desta visão, desse trabalho, no sentido de honrar e glorificar o nome do teu Filho Jesus. E o teu servo que deve estar chegando, o pastor Joel, ele tem uma mensagem vindo do teu coração para o coração de todos aqui presentes. Uma mensagem do céu, uma mensagem que sirva de orientação, de conforto e de edificação espiritual para todos que já são crentes, mas que seja também uma mensagem de vida, de salvação para todos os nossos amigos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos dirige pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de poder sentar. Quando a guerra por aí, ser feliz, quando a ódio por aqui, seguir pelas estradas, sem saber aonde ir. É possível somente em Deus, só em Deus.
estão buscando esta paz. Tem coisas que não têm valor, mas a paz verdadeira que vai seguir é possível somente em Deus, só em Deus. Paz, paz, doce paz, que vem do céu à terra. Paz, paz, pode ter também, é possível somente em Deus, só em Deus. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a beleza sempre é real. Tem belezas incapazes de ser comparadas, onde a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É um encontro dos irmãos de fé redimidos, compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Então nós estamos felizes e já agradecidos a Deus, agradecidos também aos irmãos pelo comparecimento. Nessa noite fria, né? A gente ficou até um tanto assustado à tarde, quando começou a esfriar bastante, chovendo, e ficamos assim, confiando em Deus, mas um tanto assustados, né? E até as reuniões que a gente faz todas as quintas-feiras são feitas ali embaixo, né? E onde temos um bom número de irmãos. Mas hoje, pensando em esfriar muito e chover, também resolvemos trazer para cá. O motivo principal dessa reunião hoje, os irmãos têm no título do boletim que receberam. É um culto em ações de graças pela conclusão da obra de 4 apartamentos que ficam aqui nos fundos, né? E dão frente para outra rua. É uma luta de 4 anos e meio, né? Começando, parando, respirando, né? Criando coragem e retornando. Então, graças a Deus, essa casa, por exemplo, levou 7 anos de construção. Eu estou ganhando, não é antigo ainda, né? Porque dizem que levou mais tempo, né? Tem 120 anos. E então nessa casa levamos 7 anos para construir, outra casa levamos mais uns 6 também. E nesse aqui foi mais rápido, estou evoluindo, estou melhorando. Porque nesse, graças a Deus, nós conseguimos em 4 anos e meio. Em toda a luta, né, toda a restrição que nós enfrentamos. E graças a Deus nós temos. Os irmãos nunca vão ouvir alguém chegar lá e reclamar: olha, o Noé está me devendo e não pagou. E isso os irmãos fiquem tranquilos, porque nunca, não vai acontecer jamais. Nem um prego, graças a Deus, nós não devemos nas lojas. E isso é motivo de muito agradecimento a Deus. É por isso que nós sempre fazemos reuniões, às vezes pequenas, mas de um sentido muito grande, né? Nosso coração fica repleto de alegria, de contentamento, de agradecimento, porque tudo que nós fazemos, colocamos e pedimos a orientação de Deus. Ele sempre nos concede. E não há obstáculo, não há dificuldade quando nós colocamos os nossos sonhos possíveis nas mãos de Deus. E sempre conseguimos. Não é o primeiro, e os irmãos
irmãos também podem confiar. Se desejar alguma coisa, né? Peçam com fé e Deus vai lhe conceder o que deseja o seu coração. É claro que não vão pedir coisas, né? Cabíveis, necessárias muitas vezes. Nós vamos cantar mais um pouco, né? Nós estamos felizes com um grupo de adolescentes também na nossa igreja, que está presente, daqui a pouco eles vão cantar. E nós vamos cantar agora o número 15, ele está impresso no boletim, gostaria que todos acompanhassem. O irmão Isaac vai nos ajudar na regência, também a irmã Angeli, acompanhando a órgão. Número 15, vamos ver todos cantando, porque eu gostaria que os irmãos se alegrassem comigo. Eu estou alegre, né, por vários motivos, dentre outros, nós não citamos, mas um motivo também de louvor, de agradecimento a Deus, é o que o pastor Bento se referiu há pouco, a recuperação da minha esposa, né? Há 2 semanas passadas, passamos um susto bastante grande, né, depois do dia 7 de setembro, no domingo, e ela sentindo dores intensas quando foi ver a tal apendicite, né, que tem atrapalhado tanta gente. E acabou que a cirurgia foi ser feita lá na segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde. E desde domingo sentindo bastante, e que agravou mais no domingo. E eu preocupado em ir ao médico, né, ao hospital. E com o final de semana grande, como foi a sexta-feira, que foi feriado, imaginei que não ia ser mais difícil ainda. Então procuramos resistir. Mas no domingo à noite a coisa complicou muito. E só realmente a oração, a firmeza em Deus pode nos fazer passar aquela noite de domingo, mas não foi fácil. E graças a Deus Isaura está recuperando, né, colocamos nas mãos de Deus e as coisas vão clareando cada dia, a gente vai vencendo. Eu tenho dito que não, como muitos pastores dizem, e é verdade, que Deus não nos livra da tribulação nem do problema. Ele nos livra na tribulação e no problema. Os irmãos fiquem certos disso, né? Assim como Daniel na cova dos leões foi livrado assim como o Sadraque, Abednego, né? Os 3, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, foram salvos no fogo. Nós também somos salvos na tribulação. Também mas confiem, porque cada dia que nós passamos, né, cada vez que a nossa fé é provada, né, é muito importante para nós. Nós aumentamos mais no amor, nos crer em Deus. Vamos cantar então, irmão. Pecador.
voltar aqui à frente, o irmão Antônio Freitas, e ele deve orar. Agradecendo a Deus, né? Nós mencionamos a recuperação da Isaura e a conclusão dessa obra, que ela mais representa muito. Então, orar então com a mão Antônio Freitas. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento tão agradável, estarmos unidos como irmãos em Cristo Jesus. O motivo é agradecimento. Cristo merece todo o nosso momento de alegria, tristeza, porque Ele é o nosso Cristo, é o nosso protetor, Ele é amigo. É o motivo de estarmos aqui reunidos, louvando, agradecendo o nome do nosso amado Jesus Cristo. Aqui o irmão Noé, com toda a sua família, não precisa falar os nomes que o senhor sabe, representando como teu filho nesta obra, do qual Deus te deu o poder para construir, mas ele tem Jesus Cristo como seu sócio. E ele apresenta a seus irmãos esta grande bênção. É uma bênção terrena, mas ele é celestial, seu coração é de Jesus. Que seja essa alegria, não dos momentos que estamos unidos, mas seja para sempre, por conta que vivermos nesta terra, sendo sempre amigo ao lado do Senhor Jesus. Abençoa o Senhor a cada um de nós que aqui chegamos, na qualidade de seus filhos, para dizer, Senhor, muito obrigado, o Senhor é o nosso melhor amigo. Como disse o pastor, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele disse também, lá em Malaquias, capítulo 3, o verso 6, eu sou o Senhor e não mudo. Esse é o nosso Deus, a qual nós louvamos nesta noite. Senhor, continua ao nosso lado, que nós também caminhamos juntos, Senhor. Abençoa a todos. Que o pastor que vai chegar também, as palavras que vão ser ditas, seja para a honra e glória do Evangelho de Jesus. Abençoa todos nós, perdoa nossas falhas, acrescenta a nossa fé no Senhor Jesus, nos dê mansidão, humildade e inteligência em Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Todos irmãos acompanhando então o boletim. Na leitura bíblica de Salmo 125, de 1 a 3, nós faremos uma leitura uníssona. Os que confiam no Senhor terão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes da roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o que leva a impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não enfrentem em suas mãos a iniquidade. Muito bem, nós vamos ouvir alguns cantos agora, o irmão Marcos, pastor Marcos, vai dirigir justamente os adolescentes que estão conosco, né? E depois terão a oportunidade ainda, mais tarde, no final, de cantarem mais. Nós queremos também, em boa hora, dar a palavra ao pastor Joel Barreto, que está conosco. É uma honra também para nós poder ouvi-lo nesta noite. E assim, em breve nós estaremos passando a palavra. Os adolescentes podem vir aqui à frente, deitados aqui, estão meio a nossa assim, fé. avergonhados, pode vir. Vamos cantar juntos, unissonamente aqui na frente. Vamos cantar o cântico do Salmo 125. Todos conhecem? Estão se lembrando? Que cântico é esse, pastor Marcos? Não lembro de cantar, Salmo 125. Nós lemos aí agora. Está impresso aí, se não sabe a letra, pode cantar conosco, acompanhando a letra que está impressa na Bíblia. Porque
que aqueles que confiam no Senhor são permanecem para sempre. É nesse Deus que nós confiamos e é Ele que louvamos neste momento. Jerusalém.
faz vencer de fé em fé, cada dia. Eu queria convidar todos a ficarem em pé, para cantarmos esse canto de gratidão. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até hoje, por as vitórias alcançadas. Muito obrigado, Senhor. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque a sua obra não terminou na nossa vida. Ela irá até quando nós não tivermos mais fôlego de vida na terra. E essa obra é perfeita, porque o Senhor faz nós. Temos ao Senhor tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Apenas e honra receber o nome de Deus. Louvemos ao Senhor. Agradecendo a Ele. Pelas bênçãos recebidas das divinas mãos. Nós temos uma palavra do Senhor. Muito obrigado. Louvado e exaltado seja o teu nome, pelo teu poder se manifestar na vida dos teus filhos. Te exaltamos, estamos aqui para te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar. Irmão, vamos mudar um pouquinho o programa, estamos na mão, vamos fazer a leitura uníssona aqui e logo depois farei um breve comentário aqui que tem escrito em 2 minutos e passarei a palavra ao pastor Joelson, né? Nós estamos ansiosos já por sua mensagem de Deus e depois prosseguiremos com os 2 hinos que nós temos aqui impressos na parte final, né? Haverá tempo para isso, se Deus quiser. Então, vamos fazer essa leitura uníssona, depois do breve comentário, então a palavra estará com o pastor Joelson. Quando o Senhor trouxe o cativeiro, os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca recebeu feridos e a nossa língua livre. Então dizia ele as canções: grandes coisas fez o Senhor aí, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Nós relacionamos aqui, irmão, assim, rapidamente, materiais, por exemplo, foram gastos, né, nesse prédio. Não falar tudo não, porque fica muito além, né? Mas foram muitos vergalhões, né, de aço, arames, prego, areia, areola, tijolos, cimento, mais cimento, cal, cimento ainda, brita, tábuas, mais tábuas, escoras, laje pronta, laje de concreto, vigas prontas, granitos para as soleiras, canos de PVC, fios de luz, pisos, revestimentos, caixonetes, janelas, portas, vasculhantes de ferro, de madeira, fechadura, dobradiço, alumínio, vidro. Além disso tudo, além desse material, precisamos de muita determinação, disposição, paciência, bom humor, tempo e dinheiro. Não é fácil construir, meus irmãos, a gente tem que lutar lutamos aqui com desenhistas, engenheiros, pedreiros, ajudantes, eletricistas, pintores, carpinteiros, bombeiros, gesseiros, serralheiros, vidraceiros e a outras coisas terminadas em seiros. Não é? Muita coisa, muito trabalho, né? Tem que ter o chamado jogo de cintura para lidar com cada tipo de pessoa, ou aquilo que a gente gostaria que andasse mais rápido, não anda, aquilo que gostaria que andasse mais direitinho, não vai. Você com toda a educação, com todo jeito, pede para desmanchar, fazer outra vez, não é? A falha, a dificuldade que a gente lida com o material humano não é fácil, né? E graças a Deus a gente pode chegar inteiro ainda no final de uma obra dessa, a gente dá graças a Deus por isso, porque realmente é difícil, né? E é por isso o pastor Ebenezer, certa vez, falou assim, por que nós temos o nome disso aqui de edifício? Eu me lembro, porque é difícil. Então eu me lembro que o pastor Ebenezer brincou assim, por que tem o nome de edifício? É porque é difícil. E é mesmo, né? Nós tivemos o pastor Ebenezer, jovem, é difícil. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, convidar então o pastor Joel para trazermos a mensagem e depois os hinos nós prosseguiremos no final. Do restabelecimento da irmã Isaura. E eu me lembro naquele dia que o pastor Bento me telefonou, eu não sabia de nada, e naquele dia ainda pudemos estar no hospital, e graças a Deus o maior problema já tinha passado, mas ainda era uma hora de preocupação, de aflição, e nós louvamos a Deus que ela está ali toda feliz, segurando a câmera, não é? Filmando, alegre, sem dores, sem preocupações, e nós louvamos a Deus por isso. E o irmão Noé ontem mesmo acrescentou que o culto era também para agradecer a Deus no término daqueles apartamentos lá atrás. O irmão Noé disse que levou 7 anos fazendo a casa dele, né? Eu levei 9 anos fazendo a minha, e a minha, onde eu moro hoje, a minha casa é menor que essa aqui, então o irmão ainda fez muita vantagem. Mas realmente chegar ao final de uma construção é motivo de muita gratidão, porque é um negócio complicado, demorado e, sobretudo, dispendioso. Então, nós nos unimos ao irmão Noé nesta noite para, junto com a sua família, render graças, dizer ao Senhor da nossa gratidão, nosso muito obrigado, enfim, porque ele realmente tem derramado sobre a vida do irmão Noé suas bênçãos preciosas. Eu conheço o irmão Noé assim, mais de perto, há relativamente pouco tempo. O Fernando eu conheço há mais tempo. Mas sei da determinação, não é? E do empenho, da dedicação do irmão Noé e da sua família ao Senhor. E nós, mais uma vez, louvamos a Deus por isso, pela sua dedicação, pela sua dependência de Deus, por sua fé, enfim, por sua dedicação ao Senhor. E eu gostaria de ler para a nossa meditação neste momento, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Se você tem a sua Bíblia aí à mão, abra para acompanhar a leitura que nós vamos fazer. É um texto bastante conhecido e talvez eu não acrescente nada de novo àquilo que você já conhece desse texto, mas a minha esperança é de que o que a gente vai lembrar e comentar aqui possa ser usado por Deus para a sua compreensão das suas verdades e do seu amor por nós. Diz assim, Lucas
E entrando em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, observem, indo eles, no meio do caminho, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, isto é, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este leproso curado era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Meus queridos amigos, meus irmãos, a gratidão é uma das características, ou deve ser uma das características da vida do cristão. Nós somos devedores, em primeiro lugar, a Deus, e devemos ser gratos a Deus. Somos devedores aos nossos semelhantes, às vezes um irmão, às vezes um amigo, um parente, e a essas pessoas também devemos a gratidão. Foi Victor Hugo, um dramaturgo francês, quem disse que a gratidão é a moeda luminosa com que se resgatam as dívidas do coração. Bonito, não? A gratidão é a moeda luminosa com que se resgatam as dívidas do coração. Realmente nós devemos. E porque devemos, porque temos recebido, e tantas vezes temos recebido de graça, nós devemos buscar ao Senhor e manifestar a nossa gratidão. No texto que nós lemos, nós conhecemos a história de 10 homens que eram leprosos, e um belo dia Jesus passou lá pela vila onde eles estavam, e eles de longe viram o Senhor Jesus, não podia chegar perto, o leproso era proibido de se aproximar de qualquer pessoa, eles viviam fora da cidade, escondidos, a família levava comida para eles, mas jogava numa porta, numa ribanceira, enfim, eles ficavam isolados completamente. E se eles se aproximassem de alguém, por causa do perigo do contágio, eles seriam mortos, seriam sacrificados pela ousadia de se aproximarem de alguém. Era uma vida muito triste. Além disso, a lepra era uma doença, ou é uma doença, que no passado, especialmente nos tempos bíblicos, era sempre associada com pecado, com maldição, ela tinha assim, uma conotação de castigo divino, alguma coisa religiosa, algum resultado de pecado, de erro. E nós encontramos, inclusive, no Velho Testamento, 2 episódios em que a lepra foi uma punição. No caso do rei Uzias, que, por sua própria conta, se intrometeu lá no sacrifício, os sacerdotes estavam conduzindo o sacrifício, ele se intrometeu lá no meio do cerimonial, e foi ele mesmo com os candelabros na mão, conduzindo o incenso, e aquilo não era função dele, ele não podia ter feito isso. O rei Uzias foi um grande rei, um homem extraordinário, mas pela sua ousadia, pelo seu pecado, a arrogância, diz a Bíblia que ele foi ferido de lepra, e dessa lepra veio a morrer. Também um outro episódio no Velho Testamento é de um jovem chamado Geazi. Ele era o servo do sacerdote Eliseu. E um dia, Naamã veio desde a Síria para ser curado, e foi curado por Naamã, e foi curado por Eliseu. Naamã veio e foi curado. E depois, Naamã, depois de curado da lepra, ele quis oferecer roupas e dinheiro, enfim, moedas de prata e ouro, e uma série de coisas, benefícios a Eliseu, e Eliseu disse: não, de maneira nenhuma, eu não vou receber isso. E o Geazi, que era o servo, estava de olho naquele dinheiro, naquelas roupas luxuosas que Naamã tinha para oferecer, e quando Naamã foi embora, já ia lá no meio do caminho, ele correu e disse: olha, chegou alguém na casa do teu servo, na casa de Eliseu, e ele estava despreparado, e então mandou pedir umas mudas de roupa, umas coisas, e Naamã não hesitou, não é? E deu a Geazi aquilo que ele pedia, com alegria, né, por poder
pensava ele, está retribuindo ao profeta que o havia curado. E Geazi, depois de ter feito isso, foi também ferido de lepra, num castigo de Deus. A lepra tem sido muitas vezes comparada ou sido usada como uma figura do pecado. Eu diria que pelo menos em 3 aspectos a lepra realmente se assemelha ao pecado, ou o pecado se assemelha à lepra. A lepra nos tempos de Jesus era uma doença incurável. Hoje existe tratamento, especialmente depois do advento das sulfonas. Existe remédio, existe tratamento, existe o centro de hanseníase que tratam e curam a lepra. E, no entanto, nos tempos bíblicos, a lepra era incurável. E nesse aspecto, o pecado é uma doença também fatal. O pecado leva à morte. A Bíblia diz claramente, o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas acham que não tem problema, que pecado é muito bom, traz diverte, distrai, é gostoso, mas o salário do pecado é sempre a morte, é sempre o sofrimento, ele sempre destrói. Ninguém deve pensar que porque o pecado traz alguma alegria, alguma satisfação, que aquilo vai resolver alguma coisa. É sempre uma alegria, uma satisfação passageira. No fim, o pecado traz sempre prejuízo, sofrimento, e a Bíblia diz que o salário, ou seja, o resultado do pecado, é a morte. Existe um outro aspecto do pecado, que se assemelha muito ao pecado. A lepra deforma. A lepra ataca especialmente as extremidades do corpo, o rosto, o nariz, a boca, os dedos, e aos poucos vai corroendo e desfigurando a pessoa. É uma doença horrível. Eu até hoje nunca vi uma pessoa com lepra, uma pessoa deformada, já vi fotografias, já vi descrições, e o pecado também deforma. Deforma tudo na nossa vida. Deforma coisas boas que Deus criou para a nossa satisfação, para a nossa alegria. O pecado pega essas coisas e deforma e transforma em coisas horríveis. Para dar apenas um exemplo, Deus colocou no homem, na mulher, o sexo para a aproximação do casal. E é alguma coisa legítima na vida do casal, alguma coisa que a Bíblia mesmo diz que o casal casado em Cristo deve desfrutar. E, no entanto, existem as maiores torpezas na sociedade de deformação da vida sexual. O louvor, a capacidade que o homem tem de adorar a Deus, aliás, é a capacidade mais sublime que existe, é a característica mais elevada do homem, é a adoração a Deus. Pois bem, o pecado da idolatria também deforma a adoração. Quando o homem deixa de adorar a Deus, que é o objeto do nosso louvor, da nossa gratidão, e adora ídolos, e às vezes faz ídolos para o seu próprio coração, para a sua própria vida, não são ídolos palpáveis, que a gente pode pegar, mas ídolos agasalhados no coração, que muitas pessoas adoram com verdadeira fascinação, uma deturpação da própria capacidade de adorar. E eu diria até, assumindo o risco de exagerar um pouco, que toda deformação que existe na face da terra, na nossa conduta, na nossa vida, é por causa do pecado. Eu tenho certeza de que se não houvesse o pecado na experiência humana, não haveria sofrimento, não haveria tristeza, não havia nada disso que decepciona a gente. Tanto que quando os resultados do pecado forem banidos na nossa vida, nós viveremos perfeitamente na presença do Senhor. Mas existe uma outra característica, e com certeza existem outras, mas eu quero destacar apenas essas 3, é que a lepra separa. Até hoje, as pessoas que são vitimadas pela lepra, elas são levadas a um leprosário, elas são afastadas, elas são desligadas da sociedade. E no tempo de Jesus a coisa era muito pior, porque elas eram realmente totalmente segregadas da vida em família. A lepra separava o esposo da esposa, o pai do filho, o filho do irmão, enfim, faziam uma desagregação. E o pecado também faz a mesma coisa. O pecado separa as pessoas.
Eu ainda, semana passada, eu vi uma coisa que tocou muito o meu coração. Um marido e uma mulher e a esposa que estão separados por causa do pecado, numa circunstância social toda especial, tiveram que estar juntos e trocar palavras e estar juntos ali naquele momento. E que coisa difícil da gente ver, e que coisa difícil para eles viverem aquele momento por causa do pecado. A estranheza de um para o outro, a dificuldade de olhar um na face do outro. E muitas vezes nós temos visto isso, famílias felizes, famílias ajustadas. De repente alguém começa a se enveredar pelo caminho do pecado e as pessoas são afastadas, a tristeza é introduzida, a tristeza passa a reinar, as pessoas não se conhecem mais, as pessoas se estranham, as pessoas passam a viver uma situação de afastamento. O pecado faz isso, como a lepra fazia e ainda faz com as pessoas. Eu vejo que por isso, aqueles homens que foram curados dos 10 leprosos, eles deviam estar muito agradecidos a Jesus pelo que Jesus fizera por eles. Assim como nós que estamos aqui hoje, temos que agradecer muito a Deus, porque nós conhecemos a Jesus e porque Jesus nos curou dessa lepra que é o pecado. Graças a Deus nós vivemos em família. Graças a Deus a nossa vida não está deformada, pelo contrário, nós estamos lutando, estamos trabalhando, servindo a Deus, procurando fazer com que a nossa vida cada vez seja mais e mais parecida com a vida de Jesus Cristo. A nossa vida não está sendo destruída, pelo contrário, a nossa vida está sendo reconstruída na pessoa de Jesus. Jesus realmente restaura tudo. E aqueles homens foram curados da lepra, e diz que 9 deles não apareceram para dizer muito obrigado. Eu creio que nós corremos exatamente o mesmo risco desses homens que eles correram de não sermos agradecidos a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós, especialmente por nos ter livrado da lepra do pecado. Um autor, certa vez comentando esse texto, a cura dos 10 leprosos, começou a imaginar por que esses 9 homens não teriam voltado para agradecer. E ele tem lá uma elaboração, né, das possíveis causas ou razões por que aqueles 9 homens não voltaram para agradecer. Um deles, eu me lembro, ele disse, talvez o homem foi curado e tal, aconteceu. Não é coincidência que Jesus ia passar naquela hora, mas nós ficamos curados porque estava na hora de ser curado. Eu acho que muitas vezes na nossa vida, nós agimos assim, Deus opera na vida da gente, né? Deus cura mães altas, Deus ajuda o irmão a reconstruir a casa, e chega alguém e diz, não, o médico é muito bom, o médico foi muito capaz, esse remédio, esse antibiótico é poderosíssimo. Ou então dizer, não, mas você trabalhou, eu acompanhei, eu vi o seu esforço, foi você que fez, gente que não é crente também constrói casa, né? Então, a gente pode dizer, não, aconteceu, eu trabalhei, coincidência. Mas nós sabemos que não é mera coincidência. É Deus quem nos ajuda. E muitas pessoas olham e dizem, olha, isso aconteceu porque tinha de acontecer, Deus não tem nada a ver com isso. O outro leproso, ele diz, talvez, quem sabe, ele ficou tão maravilhado de estar curado que correu para a família. E quando chegou lá na família, talvez tenha lá brincando com os filhos, fazia tanto tempo que ele não brincava com seus filhos, fazia tanto tempo que ele não chegava para sua esposa, não abraçava, não beijava, e correu para casa. E não teve tempo, esqueceu de vir agradecer ao Senhor Jesus. Eu creio que muita gente está dando tempo demais às suas atividades, às vezes gastando o que não tem para enfeitar uma filha, um filho, mas para fazer com que a sua família se sobressaia. Não é? Alguém disse que prestação é a maneira de você comprar uma coisa que você não precisa, com dinheiro que não tem, não é? Para fazer figa a pessoa de quem você não gosta. E tem gente aí totalmente pendurada em prestações exatamente para isso, para enfeitar a casa, para arrumar a família, para trocar de carro, não é? Todo ano, não está podendo, mas aí é casa na praia, não sei mais do
que ele fica totalmente atrapalhado, de uma forma errônea e deturpada, né, se preocupando demais com a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para louvar, não tem tempo para agradecer. Não estou dizendo aqui que a gente não deva ter cuidado com a família, não, muito pelo contrário. Mas há pessoas que se enveredam por um programa de vida, né, e assim se esquecem de dedicar tempo, de dedicar a sua vida, a sua própria família ao Senhor. Com certeza outros motivos. Alguém disse que o homem foi lá ao sacerdote, ficou lá pelo templo mesmo e não associou, né, a necessidade de vir agradecer a Jesus. Eu diria que há muitas pessoas que estão imersas completamente numa vida religiosa, estão lá no templo com o sacerdote, envolvidos com as atividades, não é? Um ativismo desesperado e não tem vida com Deus. É possível isso também. Então, eu creio que a gente poderia enquadrar muita gente naqueles motivos dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Mas o nosso exemplo hoje não deve ser nenhum daqueles 9 leprosos. O nosso exemplo hoje deve ser o exemplo daquele único leproso dos 10 que teve a preocupação de voltar do caminho onde estava, depois de ter sido curado, depois de ter cumprido as formalidades do judaísmo, de apresentar-se ao sacerdote. Ele veio para dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Nós precisamos agradecer. O irmão Noé e a sua família fazem muito bem em ter separado esta noite para agradecer ao Senhor estas bênçãos que eles reconhecem vieram das mãos de Deus. E eu queria sugerir a você, e a mim também, que a gente olhasse para a nossa vida e reconhecêssemos que Deus tem nos abençoado. Não adianta a gente pensar: não, eu esforcei, eu trabalhei, eu fiz concurso, eu trabalhei desesperadamente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou forte. Esquece isso. Qualquer coisa que a gente tenha recebido, ganho, qualquer vitória que a gente tenha vencido, qualquer luta em que a gente tenha estado empenhado e finalmente chegou ao final, ainda estamos lutando, ainda estamos com a cabeça fora d'água, nadando, buscando chegar onde a gente tem que chegar, tudo isso a gente deve ao Senhor Deus. E como diz lá no salmista, lá no Salmo 112 ou 116, um deles: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. 116, versículo 12, então. Darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Que você possa, e eu também, possamos nós todos tomar esse cálice da salvação, receber de Deus além e acima de todas as bênçãos, tomar posse da salvação que nos foi conquistada pelo sangue de Jesus ali na cruz do Calvário, e que possamos viver uma vida dedicada, de empenho, de servir ao Senhor, e servir ao Senhor com alegria, porque assim estaremos mesmo demonstrando ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito por nós ao longo da nossa vida. Queria convidar você a nos curvarmos diante de Deus em oração, para orar nesse instante, especialmente agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos que toda dádiva e todo dom perfeito vem das tuas mãos. Aceita, pois, Senhor, o nosso louvor nesta noite, especialmente pela recuperação da tua serva, a irmã Isaura, especialmente pela vitória que a família alcançou de ver terminada a construção desses apartamentos. Pedimos, Senhor, que continues a abençoar a irmã Isaura, o irmão Noé, o Josué, o Jonas, a Noísa, que esta família, Deus, possa estar nas tuas mãos, debaixo das tuas asas, que possam estar seguros, amparados e dirigidos por ti. E abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos aqui. Abençoa a nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer a tua presença, a tua mão, a tua ajuda
sempre na nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a viver de tal maneira que cada gesto, cada ato, cada palavra, cada empenho nosso possa mostrar a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Agradecimento, pastor Joelson, maravilhosa e oportuna mensagem nesse momento. Gostaria que os irmãos cantassem comigo agora, já no programa, nós temos o hino 377, Não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. Esse é o meu hino predileto, né? Sempre quando pediram para sugerir um hino, sempre esse era sugerido. 377 do cantor cristão. Gostaria então que todos cantassem, tá bem? Está em frente aí. No Salmo número 115, que está citado aí no boletim, diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam.
nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a ele, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Aqui está a nossa gratidão por tudo que tem feito. Gostaria de convidar o irmão Carlos Augusto, eu creio que tem mais um hino a apresentar nesse momento. Nós estamos caminhando para o final, nós estamos tarde, né? E estamos morrendo um pouco por isso. Nós estamos felizes, muito, mais uma vez aqui, porque eu apresento os irmãos mesmo nessa noite fria, aqui entre nós. Estamos no final, irmãos. Tu és fiel, Senhor. Nós queremos cantar, né? Depois o irmão está distribuindo aí alguma coisa para todos nós, aproveitando o tempo, né? Tu és fiel, Senhor. Então também eu vou repetir. Tu és fiel.
sentar, meus irmãos? Nessa parte final, irmãos, nós somos realmente muito agradecidos e tudo que nós lemos, tudo que nós cantamos, né? Tudo que nós ouvimos aqui demonstra e leva-nos a isso, tá? Agradecimento. Nós somos realmente gratos a Deus. E nesse agradecimento, né, vai um agradecimento especial, né, ao meu irmão Fernando, né? Nós dissemos há pouco que não devemos, graças a Deus, nenhum prego, né, nas lojas, é verdade. Mas ao meu irmão eu devo, né? No momento que a gente ia parar, estava parando mesmo e, como diz o Silvio Santos, vou parar. Mas ele disse, não, parar não, vai terminar, pode terminar. Eu estou com algum dinheiro aí, você vai terminar. Não, eu não gosto de ficar devendo. Deteste dívida, eu não gosto mesmo de dever. Mas o Fernando, meu irmão, disse, não, você vai fazer porque eu estou com dinheiro aí, pode terminar. E eu garanto, rapaz, eu não posso fazer isso agora. Não, eu estou dizendo a você, está aqui o dinheiro. E trouxe, né? Não só prometeu, mas trouxe e entregou. Eu quero de público, Fernando, te agradecer, né? Que Deus possa continuar te abençoando. E em breve, se Deus quiser, nós estaremos quitando isso. Inclusive, o aluguel dos apartamentos aqui deverá dar cerca de R$1.000 por mês. Vai dar mais um pouquinho, pastor Elcio. Vai dar para tirar o dízimo e sobrar 1.000, viu? E se Deus quiser, será a prioridade, né? Será o dízimo que a gente tirará certamente. E o pagamento desse imóvel, né? Ele não existe ainda, então não existirá por um tempo até que eu quite essa despesa. Mas lá fora, graças a Deus, não temos nenhuma despesa, nenhuma dívida com ninguém, graças a Deus. E ele não está apertando, né? Eu farei isso o mais breve possível por uma obrigação que tenho, né? Mas não que esteja sendo apertado, graças a Deus por isso. Então, agradecendo a todos, né, que nos honraram com essa presença aqui, né? Nós iremos orar e depois pediremos que não se retirem, porque rapidamente estarão aí distribuindo alguma coisa para os irmãos. Agradecemos aos adolescentes, né, que vieram aqui hoje também, nos prestigiar, o pastor Joel, né? Ao meu pai que está ali, né, quietinho lá atrás, para ele sentar aqui na frente, mas não houve meio, ficou lá atrás, né? Lá ele está. Muito bem. Obrigado também à minha mãe, né? Inclusive há um detalhe importante, né? Esse edifício tem, né, uma homenagem à minha mãe. Está escrito ali, edifício Coli Siqueira. E ela disse que no passado tempo, né, será realmente uma memória a vida dela. Nós esperamos que ela viva realmente por muitos anos, que Deus a abençoe. Muito. É sempre a nossa oração. Mas está ali gravado, né, o nome da minha mãe, Coli Siqueira. É um reconhecimento também a tudo, né, em todo tempo, tanto que ela nos ajudou e incentivou, né? A todos que nos incentivam, nos ajudam. Vamos orar então, terminando o culto nesse momento. É o pastor Bento, né? Está sendo convidado para orar nesse encerramento. Muito obrigado, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Nosso Deus e Pai que está nos céus, humildemente nós te agradecemos esse dia de vitória na vida do irmão Noel, da sua família, consequentemente de todos nós que aqui estamos participando. Permite, nosso Deus, que o teu servo com a sua família continue sendo abençoado com a bênção lá dos céus e possa prosseguir sempre sendo uma bênção na tua causa. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as consolações do teu Santo Espírito, seja com todos aqui reunidos, com a tua igreja aqui representada, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado a todos, aguardo um pouco só, né? Eu vi comer agora. Filma com você pode. Você
Só ele.